Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar, nós vamos aprender como fazer a avaliação psicossocial do paciente. Então, o objetivo dessa aula é entender qual que é a importância da avaliação psicossocial, como que a gente faz essa avaliação psicossocial, quando e como referenciar o paciente para um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra ou um psicólogo. Por que a gente precisa fazer a avaliação psicossocial do paciente? Eu quero te explicar dando alguns passinhos para trás. Vamos lembrar do conceito de dor. Dor é uma experiência subjetiva e individualizada. A dor que nós experienciamos, que nós vivenciamos, ela é resultado não apenas de uma lesão, de uma injúria tecidual, mas ela é resultado de uma injúria tecidual somada a fatores emocionais, cognitivos e sociais. Isso resulta na dor. Vou te dar aqui um exemplo. Imagina que você pega duas pessoas e você vai espetar o dedo dessas pessoas utilizando a mesma força e a mesma velocidade. Qual que é a chance delas reportarem a mesma intensidade de dor ou a mesma experiência de dor? É muito baixa. É uma experiência individualizada. Mesmo que você controle a intensidade do estímulo, o relato de dor dessas duas pessoas, o relato será diferente. Pensa aí na clínica. Quantos e quantos pacientes você já não atendeu que tinham uma lesão de cárie do mesmo tamanho ali, da mesma profundidade e que tinham experiências de dor completamente diferentes? Às vezes era uma cárie bem grande ali perto da polpa e um paciente chegava morrendo de dor e o outro paciente não tinha uma dor tão intensa. Então isso mostra pra gente que independente se a dor é aguda ou é crônica, essa dor sempre é resultado ali de uma interação de fatores biológicos, que é o dano tecidual, de fatores emocionais e de fatores sociais. Hoje nós temos diversos estudos mostrando que há diversos fatores que são excitatórios da dor e que são inibitórios da dor. Quero citar aqui para você alguns exemplos. Dentre os fatores excitatórios, o que a gente sabe? Que emoções negativas, elas amplificam a experiência de dor. Então, estados emocionais de ansiedade, depressão, estresse, medo, expectativa de que vai doer e que vai doer muito, isso acaba amplificando a experiência de dor. Fatores sociais também, como problemas familiares, dificuldades financeiras, pressão no trabalho, perda de um familiar. Então, todas essas questões, elas acabam amplificando a experiência de dor. Por outro lado, nós também temos fatores conhecidos que inibem, que reduzem a experiência de dor, que são o quê? As emoções positivas. Então, a autossegurança, a autoconfiança, emoções positivas, felicidade, a expectativa de que a dor pode ser controlada e que ela vai ser controlada. Fatores sociais também, como suporte social, fé, religião, tudo isso diminui a experiência de dor. Então, isso já está muito bem estabelecido na literatura. Quando eu falo de fatores psicossociais, eu estou me referindo a fatores o quê? Psicológicos, ou seja, fatores emocionais e cognitivos. E sociais são os fatores sociais. Então, sabendo que esses fatores psicossociais influenciam a experiência de dor, a gente precisa entender que eles vão influenciar com peso diferente as experiências de dor aguda e a de dor crônica. Então, eles vão influenciar a experiência de dor de maneira geral. Agora, eles têm um peso muito maior nos quadros de dor crônica. Vamos fazer um comparativo entre uma pupite e uma DTM, uma disfunção temporomandibular. Pupite é uma condição dolorosa aguda, né? Então, o paciente, quando chega no seu consultório com uma pupite, seja reversível ou irreversível, aquela dor que ele está relatando, que ele está experienciando, ela é fruto, de novo, não só daquela lesão cariosa, mas tem fatores emocionais ali, tem fatores sociais também, só que com um peso muito menor. Agora, se chega um paciente com uma disfunção temporomandibular, que é uma condição dolorosa crônica, uma dor ali persistente já há um bom tempo, a experiência de dor dele é resultado não apenas de uma injúria na musculatura ou na articulação, mas de fatores emocionais e sociais. E nesse caso, esses fatores psicossociais têm um peso muito maior. Por isso que quando a gente fala da avaliação do paciente com dor orofacial complexa, crônica, que são essas condições que a gente está estudando aqui agora, que é a disfunção temporomandibular, são as dores neuropáticas, são as cefaleias, a gente precisa avaliar essa dimensão psicossocial do paciente. Por quê?
Porque ele influencia muito ali a experiência de dor e vai influenciar também o resultado do meu tratamento. Então, a avaliação psicossocial, ela é mandatória para o paciente que tem uma dor orofacial complexa ou crônica. Gente, hoje tem diversos estudos mostrando que essas questões psicossociais são as que mais influenciam no resultado do nosso tratamento. Então, não adianta a gente instituir ali um tratamento voltado só para o aspecto biológico, físico do paciente, deixar de lado esses outros aspectos que a gente não vai ter sucesso. Vou citar aqui para vocês alguns estudos que já tem na área. Na área de disfunção temporomandibular, o que é que a gente sabe? Tem estudos mostrando que pacientes com disfunção temporomandibular dolorosa que têm altos níveis de ansiedade, de depressão, de catastrofização. O que significa isso? Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, de que a dor não vai melhorar, de que não tem jeito, de que o quadro só vai piorar, são pensamentos negativos com relação à dor. Então, os estudos mostram que pacientes com DTM que têm esses aspectos emocionais, eles não respondem bem, eles não melhoram com os tratamentos que a gente costuma adotar. Placa oclusal, autocuidado, farmacoterapia, eles não respondem a esses tratamentos rotineiros. Então, esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento psicossocial. Tem um outro estudo que foi feito também em pacientes com osteoartrite da TM. A osteoartrite é um processo degenerativo da articulação temporomandibular que é acompanhado de dor. E esse estudo mostrou que os pacientes que têm essa osteoartrite da TM e que são ansiosos, deprimidos, sintomas altos de somatização, esses aspectos emocionais negativos, eles não respondem bem ao tratamento com ácido hialurônico na articulação temporomandibular. Então, o ácido hialurônico é uma das modalidades de tratamento que hoje a gente usa para tentar melhorar a lubrificação da articulação e melhorar aí esse processo degenerativo. Então, não adianta a gente intervir na parte biológica se a gente não olhar para esses aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Tem um outro estudo também que foi feito em pacientes com dor neuropática diabética e pós-traumática. Fármaco muito utilizado para tratar a dor neuropática é a aplicação da lidocaína tópica, sobre a área ali da dor. E um estudo foi realizado, mostrou que os pacientes que têm dor neuropática, que têm esses aspectos emocionais negativos e esses aspectos sociais também, eles não respondem bem ao tratamento da lidocaína tópica. Então, isso mostra pra gente como a gente precisa parar, olhar, como a gente precisa valorizar, avaliar o paciente como um todo. Sim, que a gente precisa olhar para esses aspectos emocionais. E nós, como dentistas, não estamos habituados a fazer esse tipo de avaliação, mas ao atendermos pacientes com dor orofacial complexa, a gente precisa começar a ter intimidade com essa área. Não que a gente vá se tornar um psicólogo, porque existem níveis diferentes de avaliação, mas a gente precisa saber o básico. Como que a gente vai avaliar esse paciente? Nós vamos ver no decorrer dessa aula. Gina, quais são os fatores psicossociais que são importantes na área da dor orofacial? Existem vários fatores, mas existem alguns que são mais estudados dentro da área da dor orofacial. São eles: a ansiedade, a depressão, o estresse, o transtorno do estresse pós-traumático, distúrbios de sono, comorbidades dolorosas, catastrofização e hipervigilância. Então, esses são os mais pesquisados e os mais estudados dentro da área da dor orofacial. Um outro ponto importante da gente esclarecer é como que se dá essa relação entre os fatores psicossociais e a dor. É uma relação bidirecional, onde esses fatores psicossociais, eles podem ser fatores de risco para o início de uma dor e para a transição de uma dor aguda para uma dor crônica, assim também como uma dor que persiste, que é crônica, também vai resultar em aspectos emocionais e sociais negativos. Vamos começar aí desse primeiro ponto. Então, se a gente imagina aí um paciente, um indivíduo que ele tem aspectos emocionais negativos na sua vida, é uma pessoa que já tem problemas de ansiedade, depressão, de catastrofização, de medo, falta um suporte social. Então, esse indivíduo, ele tem um risco maior dele ter uma experiência de dor quando ele sofrer uma injúria, assim também como de viver
de passar por um processo de cronificação dessa dor, passar aí de uma dor aguda para uma dor crônica. Segunda direção é que a própria dor, uma vez que ela cronifica e que ela se torna persistente, ela causa diversas alterações de humor. Imagina, a pessoa tem uma dor, onde ela vai para diversos profissionais, tenta encontrar um diagnóstico, tenta ali alcançar um alívio dessa dor, não consegue um alívio dessa dor. Essa dor, ela vai alterando o humor, a pessoa ela vai ficando ansiosa, ela vai ficando preocupada. Isso afeta também aspectos sociais, ela pode deixar de fazer as atividades do dia a dia, ela já não quer mais sair de casa, já não quer mais participar das atividades de lazer, porque a dor, ela acaba impactando, né, as atividades do dia a dia. O fato é, independente se esses aspectos psicossociais, eles vêm antes ou depois do processo da dor, o fato é que uma vez que eles estão presentes, lá eles estão e contribuem para a manutenção do processo doloroso. Nem sempre eu vou conseguir identificar o que veio antes, né? Se já haviam esses aspectos emocionais e comportamentais negativos ou se eles foram consequências de uma dor que se tornou crônica. Só voltando aqui nesse aspecto de como a dor crônica, ela traz consequências, eu lembrei aqui de um caso de uma paciente que eu atendi, era uma paciente que ela tinha síndrome da ardência bucal, é uma dor, hoje é classificada como, entendida como um tipo de dor neuropática, é uma dor realmente difícil controle, né? O paciente tem aquela sensação de ardência, de queimação intrabucal e é bem difícil a gente controlar esses sintomas. E essa paciente, eu lembro o quanto ela estava triste, não só pela dor, mas pelas consequências da dor na vida dela. Então, o fato dela ter aquela condição dolorosa, ela não tinha mais ânimo para poder fazer natação, que ela gostava. Já era uma senhorazinha, né? Então, fazer natação. Ela já não participava mais do grupo dela, das amigas, de fazer o crochê. Então, aquela dor persistente foi incapacitando ela e impedindo de que ela tivesse uma rotina, que ela fizesse as atividades do dia a dia. A gente fez o tratamento que poderia ser feito. Na época a gente utilizou clonazepam. Não teve um alívio muito grande da dor e a gente encaminhou a paciente para um acompanhamento com um psicólogo para que ela fizesse terapia. E a terapia ajudou a paciente a retornar às suas atividades diárias, as atividades de lazer, a parte da socialização. Sim, a intensidade de dor não reduziu por completo, mas ela relatou uma melhora do quadro por ela ter voltado a fazer todo esse processo social, a se integrar, né? Então, assim, a terapia ajudou muito a paciente a retornar às atividades diárias. Qual foi a conclusão? A gente nem conseguiu tanto reduzir a intensidade de dor, mas a terapia ajudou a controlar o impacto que aquela dor estava tendo nas atividades diárias. O que é que a gente pensa? Quando a gente pensa em objetivo do tratamento do paciente, eu já falei aqui outras vezes, nem sempre é a gente zerar a dor do paciente, mas permitir que ele tenha uma vida funcional, de utilidade, que ele retorne às suas atividades diárias, mesmo que seja ali com um nível de dor, uma dor pequena, uma dor moderada, mas que isso não atrapalhe a sua rotina. Então, quando a gente faz a avaliação psicossocial do paciente, qual que é o objetivo? O objetivo não é fazer uma avaliação psicológica, porque quem faz isso é um psicólogo, é um profissional da área. Mas o objetivo de nós avaliarmos, nós que somos dentistas, é ter uma noção da complexidade do quadro do paciente. E já saber, desde a primeira consulta, desde o início do primeiro contato com o paciente, se haverá necessidade de nós incluirmos uma avaliação com o profissional de saúde mental, plano de tratamento do paciente. Isso é extremamente importante a gente fazer no início, fazer essa avaliação para já ter uma noção se a gente vai precisar ou não estar encaminhando, estar referenciando esse paciente. Não é adequado deixar para fazer isso no final. É comum a gente ver às vezes isso acontece, você atende um paciente que ele é complexo, que tem uma dor complexa, uma dor crônica, você começa a tratar, o paciente não melhora, depois que você está ali meses tentando 1000 tratamentos com o paciente não responde, aí você pensa, agora eu vou mandar para um psicólogo. Essa não é a forma adequada. Então, a gente já tem que ter essa noção, esse entendimento já desde o início, né, do primeiro contato, para a gente até otimizar as nossas sessões, o nosso tempo e a nossa energia também na condição do caso. E também para já dar uma previsibilidade para o paciente. Falar para ele que o caso é complexo, que a gente vai precisar de outros profissionais para nos ajudar no manejo da dor. E mais lá na frente eu vou falar como fazer esse encaminhamento.
Bom, como é que a gente faz essa avaliação? Existem questionários, existem instrumentos que são validados e que são auto-aplicáveis. Esses questionários você pode enviar antes da consulta, envia via e-mail, faz um Google Form, ou esse paciente pode ali preencher também enquanto ele está na recepção, esperando ali seu atendimento. Existem 3 níveis de avaliação psicossocial. Existe a triagem, primeiro dele, a triagem é para você ter uma visão geral, é uma avaliação mais simplificada e ela é feita por quem? Ela é feita por dentistas e médicos generalistas. Existe uma avaliação um pouco mais profunda, onde eu já uso questionários mais extensos, mais elaborados, que vai me dar um nível mais detalhado de informação sobre aspectos emocionais e sociais do paciente. Essa avaliação mais profunda, ela é feita por profissionais que trabalham com dor crônica, então dentista especialista em dor orofacial e médicos da área de dor também. E o terceiro nível de avaliação, que é a avaliação completa, é aquela que é completa, que ela é a mais profunda, que ela é integral, que ela é feita pelo profissional da saúde mental, no caso, um psicólogo ou então um psiquiatra. Então, nesse primeiro momento, eu quero apresentar para você essa avaliação do tipo triagem, tá? Que é a avaliação inicial e que ela pode ser feita por qualquer profissional que está ali atendendo um paciente com uma dor orofacial complexa. Essa avaliação do tipo triagem, que é essa avaliação mais básica, ela é a mínima recomendada pela Academia Americana de Dor Orofacial. E ela consiste em avaliar 3 aspectos psicossociais. Primeiro aspecto são as comorbidades dolorosas. Segundo aspecto, intensidade e o impacto da dor na vida do paciente. E o terceiro aspecto, ansiedade e depressão. Agora nós vamos ver cada um deles, onde eu vou mostrar o propósito e o instrumento que você usa para poder fazer essa avaliação. Eu também vou deixar disponível aqui embaixo, em um link, esses formulários, esses instrumentos para você acessar, imprimir e ter no seu consultório para você usar. Então vamos lá, o primeiro aspecto psicossocial que você vai avaliar é a presença de comorbidades dolorosas. E essa avaliação você vai fazer através de um instrumento que eu já apresentei anteriormente, que é o desenho da dor. O que a gente quer saber? A gente quer saber se esse paciente tem dores em outras partes do corpo que são além da região orofacial. Se o paciente tem dor lombar, dor nas pernas, tem dor no braço, essas condições dolorosas em várias partes do corpo, elas sinalizam o quê? Elas sinalizam que esse paciente ele pode ter um problema de uma deficiência na modulação de dor, que esse paciente vai ter outros problemas de saúde, que eu preciso encaminhar esse paciente para outros profissionais. Às vezes, se tivesse o suspeito de uma fibromialgia, tenho que encaminhar para um reumato. Se esse paciente tem um tipo de dor de cabeça, encaminhar esse paciente para um neurologista. Se for um outro tipo de dor, encaminhar esse paciente para um fisiatra. Quanto mais pontos de dor o paciente mostrar ali no desenho, o paciente sinalizar no desenho, mais complexo é o caso. E a chance é muito grande de eu precisar trabalhar em parceria com outros profissionais. Então, o que você vai fazer? Você vai entregar para o paciente esse desenho de dor e vai pedir para ele marcar todas as áreas que ele sentiu dor nos últimos 30 dias. E você tem que deixar bem claro que ele deve marcar toda em qualquer parte, dor em qualquer parte do corpo. Por que você tem que frisar isso? Porque como ele está num dentista, às vezes ele acha que para o dentista só é interessante, o dentista só vai querer saber informação de cabeça e pescoço. Mas aí você fala, não, se você tiver uma dor no dedinho do pé, você tem que sinalizar para mim, tá? O segundo aspecto psicossocial é a intensidade de dor e a incapacidade, o impacto que essa dor gera na vida do paciente. Para a gente avaliar a intensidade de dor, lá na aula passada, né, eu tinha apresentado para vocês obtenção da história do paciente, que a gente poderia avaliar a intensidade de dor utilizando uma escala, né, numérica de 0 a 10, onde o paciente vai lá e sinaliza qual que é a média do nível de dor na última semana. Ali é um instrumento. Aqui eu tenho um outro instrumento, que é a escala de gradação de dor crônica, que é um instrumento mais completo para a gente avaliar tanto a intensidade e o impacto da dor na vida do paciente. Então, esse instrumento, que é a escala de gradação de dor crônica, esse instrumento é composto de 2 partes. A primeira parte são as perguntas aqui 2, 3 e 4, onde o paciente vai sinalizar o nível de dor de acordo com os critérios que aqui vem sendo perguntado. Por exemplo, como você classificaria a sua dor nesse exato momento? Então, ele vai marcar nessa escala de 0 a 10. Nos últimos
últimos 30 dias, como você classificaria a sua pior dor? E a questão número 4, nos últimos 30 dias, na média, como você classificaria a sua dor? Então, essas três questões, feito a média e multiplicado por 10, isso vai dar um valor da intensidade de dor. A segunda parte do questionário, que são as questões 5, 6, 7, 8, são as questões que vão nos dar dimensão do quanto a dor, essa dor orofacial, está impactando a vida do paciente. Por exemplo, aqui na questão número 5, pergunta assim: nos últimos 30 dias, por quantos dias você ficou afastado de suas atividades diárias por conta dessa dor? Questão número 6, nos últimos 30 dias, o quanto essa sua dor na face atrapalhou suas atividades diárias? Ou o quanto essa sua dor na face atrapalhou suas atividades de lazer social e em família? E o quanto essa dor impactou a sua capacidade de trabalhar? Então, o paciente vai sinalizar na escala e aí depois existe um método de você calcular o impacto dessa dor. Esse questionário ele vai gerar um score e esse score vai sinalizar para a gente se é uma intensidade de dor alta, né, moderada ou baixa, e o impacto dessa dor. Se essa dor ela tem um impacto alto, né, na vida do paciente, se tem um impacto médio ou nenhum impacto. Esse resultado final é importante para a gente fazer o encaminhamento. O que é recomendado? Pacientes que têm um impacto, né, muito grande da dor na sua vida, ou seja, se a dor está atrapalhando muito atividades de lazer, atividades rotineiras, capacidade de trabalhar, de estudar, de se concentrar, então isso indica que há necessidade de a gente estar encaminhando esse paciente para um psicólogo, para poder manejar esses aspectos e otimizar o resultado do tratamento quando somado aos meus esforços como dentista. E o terceiro aspecto psicossocial para ser avaliado são os aspectos de ansiedade e de depressão. A avaliação dos níveis de ansiedade e depressão pode ser feito através do uso desse questionário aqui, um questionário muito simples, chamado Questionário de Saúde do Paciente, em 4 questões. Então, em 4 questões, a gente consegue avaliar a ansiedade e depressão do paciente. Então, ele vai preencher esse questionário baseado em informações das últimas 2 semanas. E aí, aqui a gente tem as perguntas que são descritas e ele vai marcar a frequência com que esses sentimentos são experienciados. Primeira pergunta: sentir-se nervoso, ansioso ou irritado, não ser capaz de parar de controlar suas preocupações, pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, sentir-se para baixo, deprimido ou sem esperança. Daí então o paciente vai sinalizar com que frequência ele tem esses sentimentos. Nenhuma vez, se é vários dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias. Se o paciente atribuir uma resposta anormal para qualquer uma dessas perguntas, já é um motivo para a gente estar encaminhando ele para um profissional da saúde mental. Então, aqui a gente tem um resumo de quando a gente deve estar encaminhando esse paciente para uma avaliação psicológica. Então, quando esse paciente apresentar muita incapacidade relacionada à dor, e quando essa dor estiver atrapalhando, né, as atividades rotineiras, diárias, o paciente está atrapalhando o trabalho, está atrapalhando o estudo, atrapalhando o lazer, relações familiares, o paciente não está mais fazendo aquilo que ele gostava de fazer. Então, é um sinal yellow flag que a gente fala para estar encaminhando esse paciente. Sinais de ansiedade e depressão que você vai rastrear através daquele questionário e também através da própria consulta ali. Durante o contato com o paciente, você vai percebendo se é uma pessoa mais ansiosa, se fica inquieta na cadeira, se fala muito, se fica com as pernas movimentando. Outros pontos também de alertas que a gente precisa ficar atento. É uma pessoa que faz uso exagerado de medicação? É uma pessoa hipocondríaca? Costuma tomar remédio para tudo? Ou faz uso excessivo de álcool, fumo ou outras drogas? Um outro ponto, falhas em tratamentos anteriores. Então, se é um paciente que já passou por vários profissionais, já fez vários tratamentos e nunca melhorou, é um ponto aí para a gente levantar e estar encaminhando esse paciente. Dificuldade de adesão ao tratamento. Você começa a fazer o tratamento e o paciente não segue as orientações, não toma medicamento, não faz a fisioterapia, não segue o passo a passo e que foi combinado ali na consulta. E por último, a suspeita de ganho secundário.
que esse ganho secundário? Muitas vezes o paciente, para ele é vantajoso continuar doente porque ele pode estar ganhando algum benefício, seja um benefício financeiro, um ressarcimento do seguro, do trabalho, ou um benefício também emocional, às vezes um acolhimento, um apoio em casa. Nesses casos, quando há ganho secundário, o paciente ele não melhora, porque para ele é vantajoso estar doente. Então não adianta você estabelecer ali os melhores planos de tratamento, as melhores modalidades de tratamento, se esses fatores estão presentes. Há necessidade da gente encaminhar esse paciente para um profissional de saúde mental e, nesse caso, um psicólogo. Se for um psicólogo que tem experiência em trabalhar com pacientes que têm dor crônica, melhor ainda. E por último, como que a gente faz esse encaminhamento do paciente? Na hora de encaminhar o paciente, que tem esses aspectos psicossociais relevantes ali no quadro, é um momento bem delicado, porque comumente as pessoas elas interpretam de uma forma errônea ou com preconceito quando a gente faz esse tipo de indicação, né? Antigamente bem mais, hoje já não tanto, mas ainda tem preconceito sim. Então existem alguns passos que você pode seguir, onde você vai ganhar abertura e uma melhor adesão do paciente para esse referenciamento para um psicólogo. Primeiro deles é você afirmar para o paciente que o problema dele é real. Sim, ele tem um problema, a dor dele é real, existem aspectos biológicos ali envolvidos, mas você vai explicar também que pelo fato da dor dele ser crônica, uma dor persistente, e a dor persistente ela gera consequências emocionais e sociais, deixa a gente ansioso, preocupado, medo, entristecido, não quer mais fazer as coisas que fazia antigamente, então gera consequência. Uma terapia, um acompanhamento com o psicólogo vai ajudar a pessoa, vai ajudar o paciente a aprender estratégias para manejar as consequências dessa dor persistente, essas consequências emocionais e sociais. Então, o foco que a gente tem que dar é esse. E garantir para o paciente que o monitoramento do status físico dele, né, da condição dolorosa dele, será mantida. Não é que você vai encaminhar o paciente e vai abandonar o paciente e deixar ele lá com o psicólogo. Não, você vai continuar monitorando e acompanhando, até porque não abandonar o paciente. Porque nesse caso, se o paciente tem uma dor orofacial, o dentista é que vai conduzir o caso, então ele é o chefe do caso, e ele vai trabalhar ali em parceria com outros profissionais. Ele vai continuar monitorando, acompanhando o paciente para saber se há necessidade de modificar um tratamento ou outro. Então aqui nós concluímos essa parte de avaliação psicossocial do paciente com dor orofacial e nós vamos agora para a última parte da nossa série de diagnóstico em dor orofacial, que é o que a gente faz agora com todos esses resultados coletados. Como que a gente interpreta essas informações para chegar num diagnóstico, para dar nome à condição que o paciente tem. Esse é o tema da nossa próxima aula. Nos vemos até lá.